Joey Black acabou de resgatar adquirindo material à sua escolha. Oi, oi.
Fala, meu povo! Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje, com mais um dia de fofoca, dia de nós analisarmos os causos, as coisas que acontecem ou que poderiam acontecer com base na lei brasileira, certo? E se fosse aqui? Chegou o pessoal do Nerdestinos. Seja bem-vindo, pessoal. Olha só, é o Ezen. É a galera do Nerdestinos. Olha que bacana. Vamos dar o SH deles aqui também. Seja bem-vindo, meu querido. Galera, hoje é o dia que nós analisamos é, os casos concretos com base na lei brasileira.
certo? Onde nós juntamos a teoria à prática e onde nós também falamos um pouquinho da vida alheia, né? Por que não fazer isso de forma divertida, mostrar que o direito também é uma coisa divertida, mostrar que o direito também tem umas curiosidades um tanto quanto bizarras, certo? E, como vocês já sabem, para a gente ter esses casos, essas coisas, esses vai e vens, vamos dizer assim, bizarros no nosso dia a dia, nós temos aqui a companhia dela, aquela que é a rainha do Reddit, a contadora de história e de história, aquela que está aqui para trazer para nós as maiores bizarrices da internet. Ela, Joyce Mara, Joy Black. Opa, peraí, deixa eu destravar aqui o som. Muito bem. Eu. Estão ouvindo a gente, galera? Espero que estejam. Joy, Eu aqui com meu background aqui de todo roxo, porque eu aprendi a fazer e eu tô adorando. Tá com eco? Eco. Tá reverberando no microfone de Aoshi, é? Eu acho que é o meu que tá. Mas tudo bem. Galera. Sara! Beca! Sara! Galera, antes da Joyce começar a contar os casos de vocês, eu quero chamá-los para fazer parte da nossa comunidade no Discord, certo? Vamos gerar aqui o link e vamos convidar vocês para fazer parte do nosso Discord, tá certo? O link está aí, tá? Peço a vocês que entrem, que usem o material que nós temos lá para vocês começarem a estudar para concurso público. Lá tem muita coisa interessante. E claro, se você é assinante do nosso canal aqui, você vai ter acesso a abas exclusivas do Discord, certo? Com provas, com videoaulas, com material escrito, com mais um bocado de coisa, tá? Então, não deixe para depois, certo? Venha, faça parte da nossa comunidade, certo? Comece a estudar junto, porque junto a gente rende muito mais, tá certo? Então vamos lá. Joyce, Eu. o tema de hoje é vizinhança, Vizinho. certo? O que é que você trouxe aí pra nós? Quais Eu bizarrices você trouxe trouxe? briga. Briga, caos. Caos, do jeito que eu gosto. Primeiro eu pensei em ser chifre. Mas eu vi. A voz dele tá reverberando em você, Joy. Vixe. Sabe o que eu acho que é, Joyce? Ah, Teu microfone, ele não tá virado assim pra fora, não? Veja se a saidinha oi, dele. não é que tá mesmo? Ó. Que aí ele fica captando. Tá entendendo? Se ele tiver virado pra você, pronto. fica melhor. Virei pra Melhorou? dentro. Melhorou? Melhorou? Reduziu um pouco, né? Melhorou. Então vamos Pronto, lá, vai lá, Joyce. vamos lá. Primeira historinha de hoje. Sou babaca por não deixar meus vizinhos usarem meu quintal? E aí, hoje? Vamos lá? Olha só, se eu fosse julgar só por essa frase, sem conhecer os detalhes, talvez, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu, mulher, 26 anos, comprei recentemente uma casa com meu marido. Boa. Nossa casa é uma casa beira-mar com um quintal incrível. Já estou morrendo de inveja. O quintal foi projetado basicamente para parecer um oásis escondido. Mais inveja. Possui piscina, banheira de hidromassagem, bebedouros laterais e um pequeno escorregador, todo rodeado de árvores e outras plantas. As árvores nos dão privacidade de ambas as casas próximas, mas ainda nos dão vista à praia. O quintal é o motivo pelo qual compramos a casa e já passamos a maior parte do tempo lá, mesmo quando meu marido trabalha. Toda a parte traseira da casa é majoritariamente de vidro, por isso é também o que vemos quando estamos dentro de casa. É definitivamente o ponto focal de nossa casa.
Ontem iniciamos a construção de uma cerca nova. Essa cerca dá a volta no quintal com um portão só para a praia. Então, ou você tem que passar pela casa ou passar pela praia para chegar ao nosso quintal. Não pensamos nada sobre isso antes de receber uma batida na minha porta esta manhã de alguém que mora no condomínio do outro lado da rua. Eu a vi algumas vezes, mas nunca conversamos realmente. Ela se apresentou e depois perguntou o que estávamos construindo no nosso quintal. Eu apenas disse a ela que queríamos colocar uma cerca antes que os turistas começassem a chegar. E isso nos foi recomendado pelo nosso corretor de imóveis. Ela pareceu meio chocada e perguntou se íamos colocar um portão na frente ou algo assim. Eu disse que não, e que já tínhamos um paisagistas vindo e procurando colocar mais plantas em volta. Ela então perguntou se eu poderia colocar um portão na frente. Eu realmente não entendi, então pedi a ela que esclarecesse. Quando ela explicou que os proprietários anteriores deixavam as pessoas do condomínio caminharem pelo quintal para chegar à praia. Caso contrário, eles teriam que caminhar 5 minutos pela rua para chegar à praia, onde há muitos turistas. Aí ela explicou, né? Nossa rua leva a uma praia particular, então não há tanta gente. Ela disse que quando todo mundo no condomínio começou a fazer isso nos últimos anos, principalmente pessoas com filhos, ou até mesmo deixando os filhos irem sozinhos à praia. Ela também disse que eles permitiriam que as pessoas usassem a piscina sem mensagens de texto conforme solicitado. Eu imediatamente disse a ela que ninguém estaria no meu quintal a menos que eu os conhecesse. Ela obviamente ficou chateada com isso e disse que basicamente todos no condomínio ficariam chateados com isso. Eu disse a ela que eu entendo porque eles querem usar meu quintal e que só passar, mas odeio a ideia de estar no meu quintal e ter que ver pessoas aleatórias passando por ele. Ela começou a ficar brava comigo e dizer que eu estou arruinando o modo de vida de muitas pessoas ao bloquear esse caminho. Ela afirmou que muita gente deixa seus filhos irem à praia durante o verão por esse caminho e muitas crianças não conseguem caminhar até os lugares mais frequentados. Fiquei irritada e disse a ela que realmente não me importava e que não deixaria ninguém entrar no meu quintal. Ela tentou falar sobre a piscina, mas eu apenas disse a ela que não falaria mais sobre isso. Isso foi ontem à tarde e já vi pessoas do lado de fora do condomínio apontando para a minha casa. Até tive alguém correndo para falar comigo, perguntar se eu estava realmente saindo do caminho da praia. Conversei com os meus 2 vizinhos que concordam comigo, mas minha amiga e minha irmã dizem que eu estou errada. Então, sou babaca? E aí, Alcio? Gente, vamos lá. Nós estamos agora. Deixa eu ver aqui, calma. A vizinha tentou dar a carteirada no final. Não, eu acho que ela não tentou dar nenhuma carteirada, não. Viu, Sara? Não, ela disse, ela ficou insistindo e ainda quis falar sobre a piscina. Aí a mulher disse, Basicamente não vou falar mais sobre isso, a né? vizinha, Sara, ela morava num condomínio ao lado da propriedade, certo? E Isso, ela se viu no direito de usar o quintal à frente da casa porque os donos anteriores deixavam. é, da mulher, certo? E como se não bastasse, ainda queria que a mulher deixasse que fosse usada a piscina, né? Para outras pessoas. Como se fosse uma área comum do condomínio que não tem nada a ver, certo? Mas assim, primeira coisa que a gente precisa entender, tá, pessoal? Vou já falar sobre o direito de propriedade, mas antes de tudo, tem um detalhe muito importante nesse caso aí que a gente tem que levar em consideração, certo? A casa, né, se fosse aqui pelas leis brasileiras, a casa ela não pode trancar, né, impedir totalmente o acesso ao litoral, certo? O litoral ele é público, tá? Né? Ah, praia particular. Não existe praia particular no Brasil, certo? Se eu tenho uma casa de praia e as pessoas querem tomar banho na praia que fica em frente à minha casa de praia, elas podem, certo? O acesso é público, tá? Inclusive, isso já é tema de discussão aqui em Natal, né? Para quem não sabe, né, a galera que tá chegando aí agora, o Paladino, fala Pala, seja bem-vindo, meu querido. Tem muita galera que Sim, mas a assiste. Oxi, Oi. não é um caminho, pelo que ela está entendendo aqui, não é um caminho que ela está travando. O pessoal passava por dentro do quintal. Certo. Mas primeiro vamos contextualizar isso aí, tá certo? Que eu acho que é importante a gente dizer, certo? É, tem uma discussão, tá, galera, muito grande com relação
aos hotéis que ficam na orla aqui em Natal, certo? É, quem não mora aqui em Natal, quem não é daqui de Natal, por exemplo, o Paladino não é, né? O Biju, eu acredito também não seja, certo? Aqui em Natal existe uma orla, certo? Praiana, que é a Via Costeira, certo? Que é tomada por hotéis, né? Os melhores hotéis de Natal estão na Via Costeira, inclusive, certo? E eles estão voltados de frente para a praia, né? Você sai assim do hotel, você já tem acesso à praia certinho, tudo bonitinho, tá certo? Pois bem, os hotéis, eles não podem tapar, certo? Impedir as pessoas de acessar a praia que fica imediatamente à frente deles, certo? Então tem uns lá que são bem largos, bem grandes, certo? Então eles não podem, por exemplo, impedir totalmente o acesso das pessoas à praia, né? E por exemplo, se eu venho, né, vamos supor que eu venha do comecinho da via costeira caminhando por ali e queira tomar banho em frente a um dos hotéis, né? Aquele hotel, ele não é dono daquela praia que fica na frente do hotel, tá? Aquele litoral é de acesso público. Então qualquer pessoa pode ter acesso à praia na frente do hotel. Então não existe o conceito de praia particular, tá certo? A praia, né, os leitos de rio, né? Eu achei interessante porque na minha concepção praia era apenas o litoral. Mas vocês sabiam que também se considera praia a costa, né, que fica à margem do rio? Não sei se vocês sabiam disso, certo? Por exemplo, lá onde meu irmão tá morando, no Amazonas, né, em Manaus, certo? Ele não mora, acho que nem tem praia, né? Nem tem litoral no Amazonas, né? Mas tem praia, certo? Tem praia porque fica ali à margem do rio Amazonas, certo? Existe uma faixa de areia, né? Onde a areia se encontra com a água do rio e ali é praia, certo? Praia de água doce, mas é praia. Interessante saber disso aí, certo? Então ali, galera, é de acesso público, certo? Você não posso cercar ali para pessoa impedir a pessoa de entrar. Mas como o Joyce estava explicando aqui, não parece que é o caso, certo? O que eu pelo menos consegui entender na narrativa dela, né? E ela pode me dizer se é isso ou se não é que o que o pessoal estava querendo era acessar a praia que eles poderiam acessar de outra forma, né? Contornando ali a propriedade, queriam passar por dentro da propriedade, certo? E Isso, mais ainda, isso, queriam utilizar a piscina que era propriedade privada. Não é isso, Joyce? isso, isso. Pronto. Então, Esse cortar caminho. cortar caminho. E, inclusive, a pessoa falou aqui, né, que muitas pessoas com crianças pequenas deixavam as crianças irem só, cortando caminho por dentro da propriedade dessas pessoas. Pois é, né? Então, gente, nós estamos aí diante de uma violação do direito à propriedade, certo? Olha só, se você abrir aqui a Constituição, no artigo 5º, eu gosto do artigo 5º porque ele dá solução para tudo, né? É impressionante, o artigo 5º é imenso, é enorme. E a gente vai lá novamente no artigo 5º para a gente buscar esse direito, tá certo? Constituição Federal, artigo 5º, inciso 22 e inciso 23, tá certo? Quero chamar a atenção para vocês desses dois incisos, por quê? Porque eles têm tudo a ver com a discussão que a gente está fazendo aqui agora. Artigo 22. É garantido o direito de propriedade, tá certo? Então as pessoas têm direito à propriedade privada, tá? Inclusive, eu gosto de dizer, toda vez que eu dou aula sobre direito à propriedade, eu gosto de falar ele em contraponto ao direito de ir e vir, certo? Lembra que eu falei para vocês, né? É bom a gente falar desses casos que a gente vai revisando, né? Que todo direito fundamental ele tem uma limitação, ele tem um ponto onde ele precisa parar e ser relativizado. Pronto. Eu gosto de dizer que o direito de ir e vir ele tem a relativização do direito à propriedade, né? Eu tenho o direito de ir e vir para onde eu quiser dentro do território nacional,
desde que eu respeite o direito à propriedade, certo? Eu não posso, por exemplo, invadir uma propriedade, certo? Sem autorização de ninguém, sem autorização do proprietário, né? Adentrar aquilo ali, certo? Alegando que para isso eu tenho o direito de ir e vir, tá certo? Porque a Constituição garante o direito à propriedade. Agora, outra limitação do direito à propriedade, tá, pessoal? Tá no inciso seguinte, certo? Que diz assim, ó: a propriedade atenderá à sua função social, certo? E isso é muito importante, certo? Muita gente se esquece que essa questão da função social da propriedade é algo relevante, certo? O que é essa função social, Joyce? A função social da propriedade, ela diz que você, como proprietário, você precisa dar um tipo de destinação à sua propriedade, certo? É interessante que a Constituição, quando ela fala de direito à propriedade, certo? Ela se refere a qualquer tipo de propriedade, certo? Tanto a móvel quanto a imóvel, né? Mas essa parte da função social, geralmente a gente aplica mais a questão do imóvel do que ao móvel, certo? É o caso de você ter, por exemplo, uma propriedade rural. Eu estou falando rural, mas ela pode ser urbana também, de repente. Mas o exemplo que a gente visualiza melhor é a propriedade rural, certo? E você não dá um destino a essa propriedade, certo? E aí tem gente que reclama muito dessa questão da função social. Ah, porque o governo tá querendo desapropriar a minha propriedade, que diz que eu não fiz nada. Eu sou dono, eu posso fazer o que eu quiser. Calma lá, certo? Você pode fazer o que você quiser, desde que você respeite a função social, certo? O que é a função social, tá? A função social é você dar uma destinação certa à sua propriedade, tá? Que destinação é essa? Eu posso morar, eu posso fazer um imóvel para morar, eu posso construir um imóvel para alugar, eu posso construir um imóvel para, sei lá, desenvolver uma atividade econômica ou uma atividade social, certo? Ou então eu posso, no caso da propriedade rural, criar, né, pecuária, agronomia, qualquer coisa que seja, certo? O que eu não posso é ter um terreno só para dizer que eu tenho, certo? E aí, a lei, com base na Constituição, certo? Ela tem dispositivos para garantir que o proprietário vai dar àquela propriedade a destinação correta, certo? Um desses dispositivos é o que a gente chama de alíquota progressiva do IPTU, que serve para as propriedades urbanas, certo? Como é que é essa alíquota progressiva do IPTU? Joyce, suponha que você comprou uma casa, certo? Em perímetro urbano, por isso é IPTU, né? Não tem IPTU em propriedade rural, é importante se dizer isso, certo? E você simplesmente não dá destinação nenhuma, né? Essa casa fica lá fechada, certo? Você não mora, você não Nem aluga. aluga, você não monta um escritório lá, você não faz nada, certo? E aí a propriedade, o que é que acontece? Ela fica lá fechada, né? Servindo só como criadouro de mosquito da dengue, né? Refúgio para bandido, tá entendendo? Aí, o que é que a lei diz que a prefeitura pode fazer? Identificando essa situação, certo? A prefeitura ela vai notificar você e dizer: Joyce, faz alguma coisa com esse terreno, tá certo? Porque ele tá servindo só para criar foco de mosquito da dengue, para nada, né? Aí você ignora, você diz: não, eu sou proprietário, eu faço o que eu quiser, certo? E aí é onde entra a questão da alíquota progressiva do IPTU. O que é que vai acontecer? O teu IPTU, Joyce, ele vai ser aumentado em razão de que você não está dando a destinação da função social, certo? Para essa propriedade. É uma forma, né, da prefeitura dizer: Joyce, faz alguma coisa, senão eu vou taxar o teu terreno mais do que eu taxaria se você estivesse fazendo, certo?
Aí, se você não der ouvidos, certo? Aí a prefeitura pode pensar na questão da desapropriação. Claro que a desapropriação é um processo, né, onde o poder público ele vai tomar o seu bem, mas ele vai te indenizar, tá certo? O requisito da desapropriação qual é? É haver uma prévia indenização, certo? Então, primeiro ele paga, certo? Vai discutir com você o preço, certo? Que a desapropriação, pessoal, você não pode impedir que o poder público desaproprie, mas você pode discutir o valor da indenização, certo? Então, se você achar que essa indenização ela não é justa, você pode entrar com uma ação, certo? Para requerer um valor melhor para a desapropriação. E a desapropriação só pode ocorrer após o pagamento da desapropriação, do valor da indenização. E nunca antes. Tá certo? Então, essas são as ferramentas. Tá certo? Existe também. Deixa eu ver aqui, tem uma outra coisa que fala sobre direito à propriedade, que é o direito de você adentrar na propriedade alheia, né? A gente vive falando disso aí. Vou ver se eu acho aqui rapidinho. Pequena propriedade rural, os autores, que é o que fala sobre a casa. Não é exatamente sobre a propriedade, mas sim a casa. Certo? Pronto, é o inciso 11, tá, pessoal? Ele fala sobre a casa da pessoa, a residência, tá certo? Mas assim, ainda que em sentido micro, com relação à propriedade, a gente pode substituir casa por propriedade, né? Desde que seja lá onde a gente mora, tá? A casa, o lar, é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode nela penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Isso cai muito em concurso público, tá certo? Cai bastante. Beleza? Dúvidas? Nenhuma? Tem atualização. Tem atualização? Tem o que aconteceu depois. Pronto. Vá falando aí, se alguém tiver Porque, alguma assim, dúvida, vai escrevendo. enquanto a pessoa postou isso, né? Muita gente chamou a atenção que nos Estados Unidos, se acontecer algo com alguém dentro da sua propriedade, você é o culpado. E você pode responder um processo civil. Entendeu? Um acidente ou alguma coisa dentro da sua propriedade. E por outro lado, existe também a questão da defesa da propriedade, que também tem no Brasil, né? Você Não, pode... mas assim, é falando que se ela permitir que o pessoal fique cortando caminho, pode ser que aconteça alguma coisa e ela no final seja, entendeu? Mas assim, além disso, né? Por outro lado, existe a questão também da pessoa poder defender o seu direito à propriedade, que é um direito que tem também aqui no Brasil e tem lá nos Estados Unidos, que eu sei, né? É uma das poucas vezes que a lei ela permite que a pessoa se valha de meios próprios para se defender, né? Tipo assim, quem entrar na minha propriedade eu posso meter bala? Pode, certo? Claro que se você tiver uma arma irregular, né, você vai responder por isso depois, né? Mas se você a pessoa invadiu a sua propriedade, você pode pegar uma cadeira, meter na cabeça dele, certo? Claro que se a pessoa estiver dentro da questão que eu acabei de falar, do inciso 11, né? Aí é outra coisa, né? Invasão de propriedade é crime, mas existem as exceções, certo? A pessoa pode invadir a propriedade para prestar socorro ou então para se proteger de um desastre,
certo? Ou durante o dia, né, por determinação judicial. Ou seja, ela vai ter um mandado. Então ela pode entrar sem o seu consentimento, tá certo? Agora, fora disso, né, a pessoa tá invadindo, você pode sim meter bala, certo? E lá eu soube que lá nos Estados Unidos é ainda mais permissivo com relação a isso, certo? Mas vamos lá, continua aí. Sim, aí vamos lá. Aí a pessoa fala, né? Só queria começar agradecendo a todos pelas sugestões. Eu queria explicar algumas coisas. Eu tenho uma cerca ao redor da área da minha piscina. Isso é apenas para proteger, meu quintal. No caso, a segunda cerca que ela estava colocando, né? Em segundo lugar, temos câmeras internas e externas em toda a casa. Algumas estão visíveis, outras estão ocultas. Já tem uma placa informando que estamos gravando. A cerca também estará terminada amanhã à tarde, então não deve demorar muito para que possamos levantá-la. Também liguei para a polícia local e eles disseram que não tinham, que os vizinhos não tinham direito de usar a propriedade privada para acessar a praia. Então está tudo claro para eu seguir em frente. Os proprietários anteriores tiveram a casa durante 10 anos e só deixaram as pessoas usá-la nos últimos 3. Por isso não é tempo suficiente para qualquer ação legal que me obrigue a desistir do meu quintal, de acordo com o nosso advogado. Porque parece que isso é um negócio também dos Estados Unidos. Uhum, Se o pessoal deixasse há muito tempo, poderia sim ela perder o quintal, entendeu? sei. Liguei para minha corretora de imóveis esta manhã, os proprietários me ligaram depois que ela conversou com eles e falou sobre a situação. Eles me disseram que só usavam a casa como casa de férias e por isso deixavam as pessoas atravessarem durante o verão. Mas quando estavam lá, colocavam a placa dizendo que para as pessoas não usarem o caminho. Eles disseram que no início não deixavam as pessoas fazerem isso, mas quando não estavam em casa, as pessoas faziam mesmo assim. Eles também permitiam que certas pessoas usassem a piscina apenas quando eles estivessem nela. Nunca foi uma piscina aberta para todos, e eles até colocaram a tampa antes de sair. Os proprietários anteriores também disseram que era inteligente colocar a cerca e recomendaram ligar para o administrador do condomínio. Quando eu liguei para o síndico do condomínio, eles perguntaram se poderiam encontrar um meio termo, porque eles sabem que muitos moradores usam meu quintal. E meio que fizeram parecer que eles disseram aos moradores que podiam usar esse caminho. Meu vizinho acha que eles usaram isso como argumento de venda, porque havia momentos em que apontavam especificamente para nossa casa, enquanto as pessoas olhavam para os condomínios. De qualquer forma, meu marido está pedindo ao nosso advogado que envie ao condomínio uma carta informando que nenhum residente é permitido no nosso quintal, por qualquer motivo, para que possamos ter uma prova legal contra eles. Basicamente, as pessoas usaram nosso quintal no passado, mas meu marido e eu não permitimos isso. Eu os deixaria usarem se a tivéssemos como casa de férias, mas estamos morando nela o ano todo. Muitos dos meus vizinhos que moram nas casas ao lado me enviaram mensagens dizendo que estão muito felizes por eu estar cortando o caminho, então sempre que tem tudo certo. Já coloquei placas de proibido de invasão e de acesso à praia, coloquei placas permanentes em frente ao nosso terreno e nas cercas. Também estou colocando uma cerca de privacidade na frente e adicionando árvores bem na frente dela, para que seja mais difícil para as pessoas pularem. Também estamos conectando nosso portão diretamente ao dos nossos vizinhos, para que não haja um lugar na lateral para que eles possam passar. De qualquer forma, vou cortar o caminho, não me importa se eles me odeiam por isso. Obrigada a todos pela sugestão. É, o que ela fez, né, era algo que não precisava ser feito, né? Porque é direito à propriedade. E você vê que o condomínio estava usando o caminho da casa dela para vender casas no condomínio da frente, dizendo, a praia é só seguir aqui por dentro. E não podia. E eles ainda quiseram largar o Miguel. Vamos chegar ao meio termo? Não, não tem meio termo. A propriedade é dela. Pois é, se o proprietário anterior ele permitia, aí é coisa do proprietário anterior, certo? E outra coisa, gente, a própria escritura, né, pública, ela vai dizer quais são os limites da propriedade, certo? Então, se essa proprietária ela tá respeitando esses limites, certo? Não tem discussão. E eu acho que já estava dando problema, porque se os vizinhos dos lados dela acharam que foi bom e ainda ajudaram ela a piorar a passagem das pessoas, é porque estava dando problema já para eles. Com certeza, certo? Imagina um monte de criança passando gritando. Não, e assim, né? Uma coisa é você passar do lado, né, da casa, ou então ficar na frente, né, para tomar banho no litoral, na praia que fica logo à frente, mas assim,
você invadir o quintal da casa para poder ter acesso ao mar é um pouco demais, né? E assim, levando-se em consideração que eles queriam, inclusive, ter acesso à piscina, né, que ficava dentro da propriedade, eu acho que chegou ao ápice do ridículo, né? Da cara de pau. Da Tá, cara já de tá no nível pau. cupim. Exatamente. O ápice do ridículo aí, certo? O que é que vocês acham, hein, pessoal? Comenta aí, deixa seu comentário. Esse vídeo agora vai pro YouTube, né? Quando a gente terminar aqui, a gente vai colocar no YouTube. E se você tá assistindo a gente pelo YouTube, eu quero saber, certo? Faz o seu comentário E aí, aí, Sara, o que achou da história, Sara? certo? E não se esquece, tá, galera, de acompanhar a gente na Twitch também, certo? Sara, está conosco, Sara? Sara, nos dê um sinal se está conosco. Eu acho que pode mudar a pergunta inicial. Meu síndico é um babaca. Mas não é o síndico dela, foi o síndico do condomínio da frente. A casa dela não é desse condomínio, pelo que É, eu entendi aqui. foi. É uma casa que fica do lado de um condomínio, ou atrás de um condomínio, ou sei lá, enfim. Nas imediações de um condomínio, certo? Na vizinhança deve, talvez, dividir muro, né, com o condomínio. E aí os condôminos desse condomínio, né, são um bando de mal acostumados, vamos dizer assim. É verdade. Olha se não tentarem jogar alguma coisa para dentro do quintal dela, né? Ainda bem que ela colocou câmeras. É responsabilidade civil, né, galera? Direito à propriedade, né? Não estava sendo respeitado, né? E isso aí pode gerar uma indenização, sim, senhor. Tá certo? Pode gerar indenização, pode gerar também uma responsabilidade criminal, né? Porque você invadir propriedade de uma pessoa é crime, tá? Isso aí dá prisão, dá cadeia, certo? E é problemático, tá certo? Dúvidas? Tem mais, Joyce? Não. Acabou. Tem mais uma história, mas essa acabou. Tem mais história? Então vamos lá, vamos pra próxima. Próxima. Essa próxima é mais pesada. Nosso vizinho é um viciado em drogas maluco, que tem várias ordens de restrição contra ele, mas como seus pais são donos do apartamento, o condomínio só pode multá-lo. Esse é o título da história. Tá, pera, calma lá. O cara. Nosso vizinho é um viciado em drogas maluco, que tem Hum, várias ordens de restrição contra ele, mas hum, como seus pais são donos do apartamento, o condomínio só pode multá-lo. Esse é o título da história. Vamos prossiga. lá. A pessoa começa assim: também possuímos nosso apartamento, para contextualizar. Nosso vizinho, lá embaixo, acredito que é aqueles prédiozinhos dos Estados Unidos, né? Hum, Tem problemas de saúde mental há anos e aparentemente também é usuário de drogas. hum. Há alguns anos ele atacou o nosso vizinho do prédio ao lado com um bastão e passou algum tempo na prisão. As coisas ficaram calmas por um tempo. Quando ele saiu, as coisas ficaram calmas um tempo quando ele saiu, mas depois ele começou a usar droga novamente e aterrorizou sua irmã e seus pais, que desde então se mudaram do apartamento e o abandonaram, mas continuam pagando o aluguel e quaisquer multas que o condomínio cobra dele. Eu acho que pagando aluguel deve ser pagando o condomínio, né? Porque como são proprietários, pelo que fala aqui, né? Os pais são donos do apartamento, então acredito que esse pagando aluguel que ele fala seria Taxa condominial a taxa ou. condominial, né? É. E qualquer multa que o condomínio cobra dele. Então eles ficam pagando para ele ficar lá e deixar eles em paz, né? Hum, Estamos todos com medo dele. Ele grita com todo mundo e bate tanto em seu apartamento que faz todo o prédio tremer. Há uma conversa de texto entre meu parceiro, eu e 3 de nossos vizinhos, toda vez que ele sai, onde alternamos quem chama a polícia. Toda vez que ele sai de casa, tem que chamar a polícia. Ele gritou com meu filho de 4 anos e um dia o fez chorar. E outro dia ele gritou comigo enquanto eu carregava meu filho de 5 meses. Estou com tanto medo que ele nos ataque ou aos meus filhos. Ele está aterrorizando outras 2 famílias e ambas também têm medo dele. Conversamos várias vezes com o condomínio, mas eles dizem que realmente só podem implementar multas com cronograma gradual. Então ele já recebeu uma multa de 400 ontem e uma multa de 800 hoje.
mas tenho a sensação que seus pais simplesmente pagaram uma multa e acabaram com isso. Há algo para fazer? Entramos em contato com a polícia tantas vezes que nem tem graça. Eu entraria em contato com o advogado imobiliário, mas não tenho certeza se eles me diriam algo diferente do que diz o condomínio. Nós apenas queremos que ele vá embora. E se ele fosse um locatário, provavelmente teria feito, mas como seus pais são proprietários, nos sentimos presos. Aí a pessoa fez uma edição posteriormente. Eu encontrei o registro desse cara. Ele tem 5 contravenções, 5 casos criminais, parece que foram arquivados, e 3 casos de violência doméstica contra sua irmã e seus pais. Eu não ficaria surpreso se os pais dele também tivessem medo, mas não é certo que ele viva aqui nos aterrorizando. Esse é o caso principal. E aí? Gente, então, vamos lá. Tem uma coisa sobre direito condominial que eu acho que pouca gente sabe, que é o seguinte, que um condômino, ele pode ser expulso de um condomínio, certo? Mesmo sendo proprietário? Mesmo sendo proprietário, certo? Isso não tira o direito de propriedade dele, certo? Tira o direito dele residir. Ele pode alugar, certo? Ele pode, sei lá, vender, né? Ele não perde o direito de propriedade, não, certo? Mas ele pode ser expulso do condomínio. Inclusive, Joyce, Oi. eu acho que foi exatamente o que aconteceu com o antigo dono de Shanks, Ah, foi. entendeu? Agora vejam bem, pessoal, para a pessoa ser expulsa do condomínio. Oi, Rai! Seja bem-vinda! Rai, vem pro Discord. Para a pessoa ser expulsa do condomínio, pessoal, a pessoa tem que fazer por onde, né? Não é qualquer probleminha que a pessoa vai ser expulsa. Rai underline Fernanda Cadê underline Shanks? diz Tá aí com acabou de você, Joyce? resgatar Vershanks. Não, quem tá aqui é a Agra. Pois você pegue logo o Agra aí. Eu vou pegar Rai já Shanks. resgatou? Já resgatou. Resgatou. Rai underline Fernanda underline diz acabou de resgatar Viragra. Olha aí, ó. Os dois ao mesmo tempo, hein? Minha filha ainda não tentou matar a manhinha? Tá se agarrando em mim ele. O que é que você tem? Você tá assustado, é? Pronto, 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 pronto. Vou soltar você. Então vamos lá, né, gente? Pulou com vontade ela. Ficou com raiva agora. O que é que acontece? Para a pessoa ela ser expulsa, né, do condomínio, é necessário que essa pessoa ela represente um perigo para os demais condôminos, certo? E ela só tem que ser feita, e essa expulsão tem que ser feita através de uma ação judicial, certo? Ajuizada pelo condomínio e tem que ter a participação direta ou indireta da maioria dos condôminos, certo? Como é que se processaria essa ação aqui se fosse no Brasil, né? Teria que se convocar uma assembleia, certo? A assembleia teria que votar pela expulsão do condômino, certo? E teria que fundamentar, claro. Não pode, não vou com a cara desse condômino, esse cara não fala com os vizinhos, não dá bom dia, boa tarde, boa noite, vou expulsar ele, não é assim, certo? Então, a pessoa geralmente ela tem que estar envolvida em situações de crime, certo? Por exemplo, cometer um crime, ou então é usuário de drogas, ou então representa risco para alguém, já houve ameaça, já houve confusão, a coisa é reiterada, né? Porque não é qualquer confusão, você sabe que condomínio é doido para ter confusão. Ah, é. Bate boca entre vizinho, acontece, certo? Mas não é qualquer bate-boca que vai dar o direito de expulsão do condômino, certo? Condômino que faz quebra-quebra,
certo? Que está envolvido com algo ilícito, devidamente comprovado, certo? Esse caso aí que Joyce citou, certo? É um caso que sim, é um candidato à expulsão, tá certo? Então esse cara ele pode acabar sendo expulso, tá? Sobretudo porque o cara já foi multado várias vezes, certo? Existe queixa de crime de ameaça, certo? De violência dele contra outros condôminos, certo? Então percebam que não são situações pontuais, é uma coisa frequente, certo? É uma coisa que acontece sempre, é uma coisa que já passou por outras punições e não deu jeito, certo? Então vejam que não é uma situação, digamos assim, não é por qualquer coisa que esse cara seria expulso, tá certo? Fora, né, que existe também, né, pessoal, a possibilidade de responsabilidade civil e responsabilidade criminal, independentemente da ação de expulsão do condomínio, certo? Então esse cara, ele pode responder, certo? Criminalmente pelas ameaças que ele fez lá para a mulher que postou, certo? Pode responder civilmente pelos danos causados a bens de condôminos ou do próprio condomínio na área comum, certo? Pode responder civil e criminalmente pela perturbação da paz e do sossego, certo? Que ele fez. Enfim, tudo isso é independentemente da possibilidade de expulsão, certo? O que eu quero deixar claro aqui, tá, pessoal, é que embora seja possível a expulsão do condômino, certo? Essa é uma das últimas medidas, certo? O juiz ele só vai dar a expulsão depois que ele perceber que no processo a pessoa tentou de tudo e não resolveu, tá certo? Então, a expulsão é assim, último recurso, tá? Tem que se comprovar que esse cara já foi para a polícia, já foi multado, já foi processado uma vez, duas, três vezes e continua fazendo o que não deve, certo? A expulsão realmente é um recurso que só pode acontecer, certo? Em último caso, até porque é uma limitação do direito de propriedade, quer queira, quer não. É uma limitação do direito de propriedade. E como uma limitação do direito à propriedade, o que é que a gente aprendeu sobre relativização desses direitos? Máxima observância e mínima redução. Lembram? Máxima observância e mínima redução. Então, eu não posso reduzir por qualquer coisa, certo? Então, esse direito, para o juiz reduzir, ele tem que observar uma situação muito grave, tá certo? Na minha opinião, a situação que Joyce falou é um exemplo, tá? É um exemplo que sim, que caberia uma expulsão, certo? Tem atualização, Joyce? Tem, vamos lá. Vai, fala aí. Infelizmente, nossa atualização não é positiva. Hum, Paguei uma taxa de consulta e conversei com um advogado sobre quais seriam as nossas opções para fazer com que o nosso vizinho parasse de nos aterrorizar. Esse mesmo dia, ele jogou um saco de lixo em outro vizinho e fugiu. O advogado disse que poderíamos solicitar uma ordem de restrição, mas há 50/50%, né, de chance de o juiz concedê-la. Normalmente, para conceder a ordem de restrição, o comportamento precisa atender esse seguinte limite, 2 pontos. Agora eu vou ler uma parte da lei lá do estado onde eles moram sobre ordem de restrição. A seção 527.6b define assédio como qualquer violência ilegal, uma ameaça credível de violência ou curso de conduta consciente e intencional dirigida a uma pessoa específica que alarma, irrita ou assedia seriamente a pessoa e que não serve a nenhum propósito legítimo. ênfase adicionada. A seção 525.6b define ainda assédio como um curso de conduta que faria com que uma pessoa razoável sofresse sofrimento emocional substancial e deve realmente causar sofrimento emocional substancial ao reclamante. Fecha parênteses. Fecha aspas, né? Você quer ler. Então,
Como meu parceiro e eu só sofremos assédio verbal, isso poderia ser qualificado como curso de conduta. Mas essa interpretação geralmente cabe ao juiz. Já que nosso vizinho maluco jogou um saco de lixo na nossa outra vizinha, isso pode ser considerado agressão. Hum. E se realmente atingiu, é agressão, né? Ela acabou entrando com a ordem de restrição temporária no dia seguinte. Mesmo assim, a única maneira de nos livrarmos dele seria se ele violasse a ordem de restrição e fosse preso por essa violação. Caso contrário, essa ordem de restrição não ajudaria muito. O advogado disse que é possível obter uma ordem de restrição para proteção contra assédio verbal. E por isso, se ele tivesse gritado conosco novamente, isso poderia ser uma violação, né, da ordem de restrição e ele poderia ser preso. Agora, sobre os pais ausentes, né? Ele disse que a jurisprudência estava contra nós, já que normalmente é muito difícil responsabilizar os pais pelas ações de um filho adulto. O condomínio também não está em perigo. Ele apontou o caso de uma mulher que passou anos amaldiçoando outras pessoas e depois teve um episódio maníaco e matou outro inquilino. Os pais do inquilino tentaram processar o condomínio por não afastar a assassina, mas o tribunal decidiu contra eles, dizendo que não era esperado que essa senhora louca também fosse violenta de forma a acabar com a vida de uma pessoa. Isso já é uma jurisprudência que já existe, que já exime o condomínio e os pais do cara, né? Então, no dia seguinte, resolvemos entrar com a ordem de restrição, mas acontece que não precisaríamos de uma. No fim de semana, alguém, provavelmente seus pais, fizeram uma verificação de bem-estar no apartamento. A polícia aparentemente fez o check-in às 1h do sábado e encontrou o apartamento completamente saqueado. O corpo estava no banheiro. Eu não sei, isso realmente é uma merda. Eu realmente gostaria que ele tivesse conseguido a ajuda que precisava e que seus pais não o tivessem abandonado. Mas provavelmente eles tinham tanto medo dele quanto nós e não queriam que ele ficasse sem teto. Por outro lado, ele era uma pessoa terrível que aterrorizou a todos nós e nos deixou com medo de morar perto dele. Desde que a notícia foi divulgada, nosso vizinho expressou o quanto estava triste, mas aliviada. E não posso deixar de sentir o mesmo. E é isso. O cara morreu de overdose. Nós estamos diante aí de uma situação que, infelizmente, aqui no Brasil talvez ele conseguisse uma resolução um pouco melhor, né? É, é porque, pessoal, nossa lei ela tem uma definição mais ampla de violência, né? Do que o que eu consegui entender aí da lei norte-americana, certo? E eu cito a Lei Maria da Penha, né? Como, assim, uma lei que foi revolucionária em vários aspectos, certo? Então, a Maria da Penha, ela trouxe definições de tipos diferentes de violência. Isso é incrível, certo? Porque até então, né, você tinha essa definição na doutrina, né, mas você sabe que doutrina é pior do que jurisprudência, né? Juiz escolhe a doutrina que ele quer aplicar, certo? Mas quando a Maria da Penha ela trouxe a definição, né? Nós temos violência física, nós temos violência psicológica, nós temos a violência financeira, nós temos a violência econômica, certo? Qualquer coisa, né, que faça a pessoa, né, se sentir intimidada de certa forma é considerada violência, né? Então, assim, esse cara, eu acho que, por incrível que pareça, né, pela lei brasileira, ele teria sofrido mais, né, do que pela lei norte-americana, porque não é possível, né, uma situação como essa, né, com provas a mil, certo? O cara ainda, a pessoa ainda tem que passar por uma resposta de 50-50, certo? Quer dizer, de que adianta você ter então uma ordem de restrição regulamentada no ordenamento jurídico, certo? Se ela não serve para nada, né? Eu tenho que esperar a pessoa cometer o crime, né, para poder tomar alguma providência. Quer dizer, esse cara representava um perigo, certo? Ele já tinha agido, certo? Já tinha demonstrado isso. E as pessoas às vezes esquecem que ameaça é crime também, né? Eu fico besta com um caso desse, né? Mas, bem, ele acabou tendo o que merecia, né? É como
a mulher disse, né? Estamos tristes, porém aliviados, né? Não tem como não estar numa situação dessa, né? Nem tira a razão. Complicado. O Complicadíssimo. caso, eu acho que o caso do ex-dono de Shanks foi assim também. Ele perturbou tanto que expulsaram ele. Aí o bichinho foi pra rua, né? Ele soltou o bichinho na rua. Mas graças a Deus, se ele foi pobre um dia, ele não lembra. Hoje a gente transformou Shanks num gato burguês. Pois Burguês é. safado. Shanks agora é um gato chiquérrimo, certo? Que tem tudo do bom e do melhor. E ele Churu merece. japonês, trazido Churu direto. Olha, ele japonês. tá aqui, inclusive. Churu japonês, certo? E aí, galera, Ninguém dúvidas? pediu, mas eu vou mostrar. Ai, não! Quer não. Joyce, você viu? Eu mandei pra você como é um vídeo que Laurinha me mandou, que é sobre uma colher de churu, bem interessante. O quê? Colher para churu. Colher pra churu? Sim. Depois veja no seu Vou ver. WhatsApp. Próximo, temos Próximo. mais um caso. Vai, fala aí. Esse aqui é tão ridículo que eu tinha que trazer. Tá, vamos lá. Nós passamos por vizinhos que acham que têm o direito de entrar na propriedade alheia para ter acesso à Aham, praia e usar a piscina do outro. certo. Nós passamos por um vizinho drogado que agrediu os outros vizinhos a troco de nada, certo? E que inclusive já até agrediu uma mulher com criança de colo e uma criança de 4 anos de idade. E o ridículo é esse. É. Você vai entender quando eu ler. Continue. A pessoa, né, tem uma rampa para cadeira de rodas em sua casa e o novo vizinho, de repente, tem problemas com isso. Peraí. Repete, por favor, que eu não entendi. Por favor. Novamente. Eu acho que o pessoal também não entendeu, não. Vocês entenderam, pessoal? Eu não entendi, não. Fale novamente, por Certo. favor. Eu tenho uma rampa para cadeira de rodas em minha casa e o novo vizinho tem um problema com ela. Vamos lá? Vocês Prossiga. entenderem? Meu namorado tem problemas de mobilidade e usa cadeira de rodas ou muletas, dependendo do nível de dor. Fiz muitos projetos de reforma para garantir que ele pudesse se locomover facilmente em minha casa, incluindo uma rampa para cadeira de rodas até minha porta da frente. Minha porta da frente é realmente recuada da rua devido ao meu gramado e escondida pela minha varanda, então a rampa não é muito visível da rua. Pintei para combinar com a casa. Há alguns meses, uma nova família se mudou para o outro lado da rua e a esposa nunca foi muito amigável comigo, como meus outros vizinhos são, o que atribui ao fato dela ser tímida ou algo assim. No entanto, eu recebi um bilhete colado na minha porta dizendo que ela iria processar se eu não desfizesse da rampa, porque ela é uma monstruosidade e reduz o valor das casas na área. Não tenho ideia do que ela quer dizer com isso, já que você não consegue ver a rampa a menos que você saiba o que procurar. E realmente entre em minha propriedade, conforme foi confirmado com os outros vizinhos e amigos. Ela se recusou a atender a porta quando fui falar com ela sobre isso. Estou tentando não perder a paciência, mas é difícil. Muitas vezes meu namorado se ferrou com os chamados lugares acessíveis para deficientes físicos, então eu não quero que minha casa seja um deles. Ela tem algum tipo de caso? Estou no estado de Washington. E aí, Elas? Eu tô tentando, assim, sabe, digerir, certo? Quer dizer, então, que a mulher acha que por causa da rampa ela tá tendo uma desvalorização na casa dela. Rampa essa que nem faz parte da propriedade dela. Isso. Porque lá nos Estados Unidos tem muito disso, né? Não é só sua casa ser bonita, as casas ao redor também serem. Mas isso não faz sentido, Não faz, eu também acho.
certo? Eu acho que eu poderia, né, falar sobre direito à propriedade, dizer que ela está abusando do direito à propriedade. Eu poderia lançar mil e um argumentos jurídicos, mas eu acho que nessa situação eu devo me limitar a dizer que não faz o menor sentido. Por isso que eu trouxe, viu? É muito ridículo. Uma coisa pra gente rir depois dessas duas mais pesadas, né? Quer dizer, essa segunda mais pesada. Porque, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Mas tem alguma coisa tipo assim. Não, Eu tô incomodada com uma coisa na casa do meu vizinho, porque eu acho que desvaloriza a minha casa. mas, Vamos pensar da seguinte forma. gente, Eu pelo amor posso de interferir Deus, não, nisso? isso é invasão do direito de propriedade. Você tá entendendo? Mas tá, uma rampa. Mas vamos colocar aqui, se fosse um problema, sei lá, uma fossa aberta. Fossa aberta é diferente, certo? Explica aí a diferença. A diferença, existe grande diferença, e deixa eu agora ajeitar Não, aqui. eu sei que existe uma grande diferença. Eu quero que você Deixa, explique. deixa só eu colocar aqui a minha janela, porque Rai acaba de entrar, certo? Gente, Oi, Rai. Oh, tem uma Tá rouca, filha? diferença gritante entre tô sim. uma fossa aberta e uma rampa de acesso para pessoa com deficiência, certo? Primeiro, a fossa aberta, ela exala mau cheiro, é uma questão de saúde pública, certo? A fossa aberta, ela vai trazer moscas, certo? Ela vai trazer situações que vão interferir no direito de propriedade da outra pessoa, verdadeiramente. Tá entendendo? Questão de saúde pública, tá? Você pode até não se incomodar com o cheiro da fossa, mas assim, isso vai atrair pragas que podem trazer problemas de saúde, certo? Para o morador e para a vizinhança, certo? Agora me diga, que tipo de problema uma rampa de acesso pode trazer? Ainda mais ela estando dentro da propriedade. Se eu quiser construir uma casa no formato de uma bota, Qual era o desenho que tinha uma casa no formato de uma bota? era uma fábula que tinha, né? É, eu, Pronto, eu lembro só do pica-pau, que era várias fábulas ele tirando onda e tinha a casa com a bota. pronto. Se eu quiser Eu posso construir, dar um pitaco. Deu um pitaco, deu Rai. pitaco. O problema consiste na pessoa que reclamou. É apenas mais uma Karen, sendo insuportável como só elas conseguem ser. Cara, eu tenho muito pena das Karens que não são insuportáveis e Das cujo nome é Karens que não Karen, são como Karens, Karen. né? É, Pois é. Assim, essa mulher podia até ter razão, né? Podia ser uma rampa feia, podia. Mas se ela tá dentro da propriedade da pessoa, qual é o problema? Ela está vendo. Se mude. Sara, Aí é o problema das caras. e se no lugar de uma fossa fosse uma planta, tipo aquelas pé de jambo que deixa o chão todo rosa, aí o vizinho tá incomodado, quer que tire de lá. Tá sujando? Tá entendendo? A pergunta é, né? Tá sujando? Tá trazendo problema? Certo? Se tá sujando, se tá fazendo problema, então sim, né? O vizinho pode ter alguma razão com relação a isso, né? Principalmente se tá sujando a calçada, né? Agora, se não, minha gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando aqui de uma situação que está dentro da propriedade da pessoa, certo? Ela não construiu uma rampa na calçada, e ela até poderia, né? Uma rampa de acesso para pessoa com deficiência até poderia.
imagino que poderia, né? Pelo menos nosso plano diretor, ele permite que você adapte a calçada, certo? Para entrada de veículo, para garagem. Isso é permitido, Lá certo? em casa tem. Mas nós estamos falando de uma rampa que fica dentro dos limites da propriedade, certo? Então, Sara, eu vou adaptar esse teu exemplo aí, certo? E vou colocar o pé de jambo dentro da propriedade e não na calçada, certo? Para fazer sentido com o exemplo que a gente está falando, certo? Se o pé de jambo está dentro da propriedade, certo? Ele pode sujar o que for. O vizinho não tem que comentar, que eu acho ruim. Cara, tá dentro da casa do outro. Você não tem que achar nada, Mas certo? o que eu acho que Sara quis dizer é que, como essas plantas elas soltam muita folha, o vento pode levar o acúmulo de folhas da propriedade do indivíduo detentor da planta para o vizinho. Aí sim o vizinho teria Pronto, direito para reclamar. pronto. Aí tudo bem. Aí tudo bem, certo? Agora, o caso que Joyce trouxe é um caso que está acontecendo dentro da propriedade da pessoa, certo? Por exemplo, nosso amigo Fábio Alu, certo? Por sinal, nunca mais apareceu aqui. Na casa dele tem um pé de jambo, bem grande, certo? E esse pé de jambo ele fica quase todo do lado de dentro, né? Eu acho que agora eu passei ali em frente, a casa dele é perto do meu escritório e eu acho que ele podou, né, a parte que fica para fora, certo? Então o que suja, suja dentro da casa dele. Se ele não tá incomodado com isso, não é o vizinho que vai estar. Tá entendendo? Porque se não tá sujando, não tá incomodando, né? Quem tem que se incomodar são as pessoas que são donos daquele imóvel, certo? Se não tá incomodando para elas, entendeu? Entendeu, Rai? Entendeu, Sara? Entendeu, pessoal? Eu entendi. Mas isso não impede que a gente esteja um desejo mórbido de enfiar uma rampa na goela dessa cara. Ai, ai. Né? Cara, Eu eu, digo eu fico assim, imaginando a cara de Aoshi se a gente morasse num canto que a gente precisasse de uma rampa para algum motivo, assim, de locomoção de um de nós dois ou alguém, e ele recebe um bilhete desse, mandando a pessoa tirar a rampa porque tava ficando feio, tava incomodando. Imagina. Faça aí, Aoshi, a cara que você faria recebendo isso. eu ia mandar um outro bilhete e dizer, minha filha, a sua vida é uma merda, né? Não, é sério, porque você tem que ter uma vida muito ruim, muito merda, pra se preocupar com esse tipo de coisa, certo? Eu acho, viu? Precisa, olhe, a minha vida tem que ser muito sem graça, certo? Por isso que eu jogo videogame, sabe? Porque me distrai. Não sei o que, não. Tô aqui de boa jogando meu videogame, fazendo minha live, fazendo minhas coisas, E certo? olha que tem uma igreja a cada esquina nesse país. Não quer jogar videogame? Vai pra igreja. Vai pra igreja. Nada para fazer, eu vou mandar a Vá vizinha tirar a rampa da rezar, casa sei dela. lá. Vá fazer qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, cara, não se mete na vida alheia por qualquer besteira. Tá entendendo? Não se- Por qualquer besteira. Eu digo por qualquer besteira, sabe, Rai? Porque às vezes a gente tem que se meter, sabe? A pessoa tá sofrendo violência, né? Aí então a gente precisa meter a colher, né? Mas assim, tem certas coisas que isso aí, esse caso que Joyce falou, é uma besteira.
certo? Não se deve perder tempo com isso, tá entendendo? Porque assim, essa pessoa acha que pode processar, certo? E ela se tora. Porque mal sabe ela que processo, quando você perde, você paga honorários sucumbenciais, você paga custos Nos Estados Unidos processuais. eu não sei como é que funciona, né? Não, lá é pior. Lá é pior. Porque para processar não tem essa de justiça gratuita, não. Tem não. Certo? Lá, se você quiser E lá processar advogado alguém, é caro. lá, se você quiser processar alguém, você tem que gastar muito dinheiro. Certo? Então começa por aí. Mas lá o pessoal processa por qualquer coisa. Peidou, processou. Sim, processa por qualquer coisa. Mas assim, para você poder processar, você tem que ter dinheiro. Certo? Porque não é qualquer pessoa que tem condição de processar alguém, não. Acho isso certo? Não acho certo. Certo? Mas. Mas lá talvez faça mais sentido justamente o, digamos, o costume feio da sociedade em processar por coisas frívolas. Eles processam por qualquer besteira mesmo. Eu sei. Mas assim, aqui no Brasil essa mulher e a gente a intenção desse canal, né, desse quadro é justamente a gente analisar como se fosse aqui, né? Então aqui no Brasil essa mulher não tem a menor razão. Certo? Se lá nos Estados Unidos existe alguma coisa que assista direito a ela, eu já não sei dizer. Aqui não tem. Essa situação me lembra um processo que rolou aqui no Brasil. Não sei que fim teve, mas eu lembro de ver a reportagem e a polêmica sobre o cara que construiu, subiu, né? Fez um primeiro andar na casa dele e fez uma janela que dava vista para a propriedade do vizinho. E o vizinho foi lá e subiu o muro e fechou a janela dele. E ele entrou na justiça pleiteando que o muro fosse removido porque estava tapando a janela dele. Aí é outros 500, né? Aí é outra situação. Vocês vejam que é bem diferente, né? Eu tô abusando do meu direito de propriedade, certo? Ao ponto de interferir na vida do outro. Aí é outra coisa. Mas se o cara fosse usar a janela para ficar olhando a vida do vizinho? Mas a Oxi não pode ter janela desse jeito. Fala, Leleco! Porque assim, digamos, a gente tem uma casinha aqui que a gente gosta de ficar no nosso quintal e tal, e o vizinho faz uma janela direto para nossa casa para ficar olhando o que a gente faz. Bom, aí vamos lá. Aí existem outras. Eu acho que foi para isso que o vizinho fez. Talvez fosse já um vizinho fofoqueiro, não sei. Vamos ver o que é que Porque a não lei foi fala. do nada. Porque, por exemplo, se fosse Rai, eu ia achar era bom, porque qualquer coisa eu só gritava, ela aparecia na janela e dizia, entendeu? Se fosse uma pessoa que eu conhecesse, que eu tivesse um bom relacionamento, eu não me importaria de essa pessoa ter uma janela vindo pro meu quintal. Pronto. O que é que eu vou dizer pra você? Mas se fosse uma pessoa que eu soubesse que já gosta das tretas e de se meter, ou talvez até jogar, imagine se ela joga as coisas lá de cima pra minha casa. Não, Sara, não foi a do muro, não. Essa foi. Os dois fizeram as construções em suas próprias propriedades. O cara fez uma janela na propriedade dele. Mas, se ele se debruçasse na janela, ele ia ver absolutamente tudo que estava acontecendo dentro do muro da outra casa. Leleco tá sem acesso ao chat e não tá conseguindo ver as próprias mensagens. Tá com problema na internet. Ambó tá passando por um problema desse. Na verdade, na casa dos meus sogros. Gente, vamos ver o que é que o Código Civil fala sobre muro. Eu acho importante. Né? Leleco, não é só você, meu amor. Meu celular não está com o vizinho. Pensei que era com relação aos vizinhos. Chatos. Limites entre prédios e tapagem, certo? Se vocês abrirem o Código Civil, vocês vão encontrar 2 artigos que vão falar sobre isso, tá? 1297 e 1298. Vamos ler? Pra gente aprender? Manda. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar,
de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a remover marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Aí vem, parágrafo 1º. Os intervalos, muros, cercas e tapumes divisórios, tais como as sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer em partes iguais ou, para as despesas de sua construção e conservação. Certo? Então, gente, aqui o que é que a gente percebe? Muro é uma responsabilidade dividida. Certo? O Código Civil ele prevê que a responsabilidade pelos muros é dos dois. Tá? Então, inclusive, um vizinho ele pode obrigar outro vizinho, certo, a levantar o muro, certo, aviventar, enfim, construir aquela delimitação, certo? A construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte ou para outro fim pode ser exigida de quem provocou a necessidade deles, pelo proprietário, que não está obrigado a concorrer com as despesas, certo? Aí tem 1228. Sendo confusos os limites ou na falta de outro meio, se determinarão de conformidade com a posse justa e, não se achando ela provada, o terreno contestado se divide em partes iguais entre os prédios ou, não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles mediante indenização ao outro, certo? Essas partes, essa parte aqui dos prédios, certo? Ela fala mais sobre os limites, tá? Os artigos seguintes, certo? Ele fala o seguinte, do direito de construir, talvez seja mais interessante até a gente ler. Os artigos 1229 ou 1299 até o 1313, certo? O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprover. Ah, eu achei uma coisa bem interessante aqui. Achei essa reportagem aí de Rai. Peraí. Posso colocar aqui? Só um minuto. As construções que lhe aprover, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos, certo? Então, gente, aqui, ó. Pronto, achei um aqui que fala sobre o direito de abrir janelas. É defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraços ou varanda a menos de 1,5 metros do terreno vizinho. Pronto, então achamos um marco limitador, certo? Deixa eu ler aqui que o Leleco fez aqui nos comentários. Ele consultou uma amiga nossa que é advogada e disse que se o vizinho arrombado conseguir provar que a janela tem mais de 1 ano de aberta, ele tem o direito de continuar com ela aberta. Uma janela voltada para o terreno, casa dos meus sogros, voltada diretamente para o telhado. Mas os gatos têm acesso à rua pelas outras aberturas, casa. Pronto. Leleco, olha só. O que é que a gente encontrou aqui, né? Direito de abrir janelas. Artigo 1301. Certo? É defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 metros do terreno do vizinho. Então, se você for abrir uma janela, certo? Você tem que ter essa margem de 1,5 metros. Tá certo? Para você poder abrir essa janela. Defeso, tá, pessoal? Só lembrando, defeso significa proibido. Tá? Aí preste atenção, tem outra limitação aqui.
as janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 75 centímetros. Certo? Eu acho que quem pode nos traduzir isso aí seria Sara, né? Que ela tem mais conhecimento dessa parte de construção civil. Parágrafo 2º. As disposições desse artigo não abrangem as aberturas para a luz ou ventilação não maiores de 10 centímetros de largura sobre 20 de comprimento e construídas a mais de 2 metros de altura de cada piso. Certo? Então percebam, tá, pessoal, que existe essas limitações dadas pelo próprio Código Civil. Certo? Aí o artigo seguinte, Leleco, fala sobre essa parte aí que você provavelmente mencionou. Artigo 1302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o prédio. Escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir ou dificultar o esgotamento das águas goteira com prejuízo para o prédio vizinho. Então, existe um prazo. Certo? Parágrafo único. Em se tratando de vãos ou abertura para a luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. Certo? Então, tá aqui a resposta, viu, Joyce? Existe, certo, a possibilidade dele Vou criar mandar um para contramuro. você aí o link. Tá aqui pelo zap, que aí você abre aí e você mostra. Vamos ver. Curiosidade arquitetônica de Uberlândia. Uma casa à esquerda tem uma área de lazer com piscina e não queria que o vizinho construísse um prédio porque tiraria sua privacidade. O vizinho ignorou e fez 3 andares. O cara da casa falou ok e construiu um muro enorme na frente do prédio. Mostra aí a imagem, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu vou mudar aqui rapidamente, tá, gente? Só para vocês verem a tela. Pronto. Vocês estão vendo aí, ó? Agora perceba, tá, pessoal, que existe um vão, certo? Que aí eu não consigo dizer porque a minha noção de medida é péssima, tá? Você me perguntar quanto é 1 metro, eu não faço ideia. Mas esse espaço aí é nessa faixa. Dá para uma pessoa passar. Dá para Pronto. passar uma pessoa. Parece que esse vão é de 1,5 metro. Parece. Leleco, ai, Leleco, nem disse oi pro Leleco. Oi, Leleco. Certo? Mas não foi essa reportagem que eu falei, Joy. A que eu falei era uma janela e o cara subiu, porque assim, era muro com muro. Aí, o cara construiu a janela na parede do muro, entendeu? Pronto. Vocês estão vendo esse vão E o aqui? cara ergueu o muro do lado, assim, juntinho. Deixa eu ver. Pronto. Vocês estão vendo esse vão aqui, né? Foi essa aqui? Deixa eu mandar para Se vocês. esse vão ele for de 1,5 metro ou mais, certo? Esse muro ele pode ser erguido sim. Tá certo? É esse aí, Rai, que eu lhe mandei? Você mandou onde? Se for no meu celular, não consigo ver. Foi no O celular não tá zap. funcionando. Agora um detalhe, viu, gente? Eu recebo, mas não abre nada. Ah, deixa eu botar no Discord, então. Um detalhe aqui, viu, gente? Tem que também Oxe, onde é ver, que eu posso botar? tem que também ver o que é que diz o plano diretor da cidade. Mande pra mim no privado, cara. Gente, oi, atenção. Oi. Tem que ver também o que diz o plano diretor da cidade. Tá certo? O plano diretor é uma lei municipal, tá certo? E às vezes o plano diretor ele pode fazer limitações de certos tipos de construção, tá? Pronto, exatamente isso. Em determinadas áreas, por exemplo, certo?
você não pode construir nada acima de determinada altura. Tá certo? Então, tem esse detalhe do plano diretor também. Tá certo? Joyce, tem alguma... Tem a imagem, deixa eu lhe mandar Não, tem atualização, mas deixa eu mandar a foto que Rai viu. Rai mandando aí no zap. Olha, arrumar. Não é porque não era num muro, era como se fosse no primeiro andar. Por isso que eu falei que não era o que Sara falou. Sei. Porque é na parede que dá para outra casa. Não é muro, é na parede da casa, entendeu? Pronto. Mas Deixa eu era mudar assim que eu aqui sei pra que é mostrar pra bicho. vocês. Arruaceira, Mostrar. sua crente barraqueira. Ó. Estão vendo aí, né, gente? Vou afastar aqui minha foto. Minha câmera. Chega. Pronto. Vou botar aqui rapidinho. Bom, vocês estão vendo aqui, né, que esse muro, ele não tem 1,5 m. Eu posso não ter muito noção de medida, mas, gente, esse muro não tem 1,5 m não, certo? Agora, por outro lado, o cara também não podia ter aberto essa janela aqui, né? Pois é, na janela, porque ele abriu a janela. Pois é. Mas assim, o que é que faz então? Eu posso levantar o muro já que o cara levantou a janela? Não. Vou procurar os meios legais, certo? E vou mandar ele tapar a janela. Ação de obrigação de fazer. Entendeu? Sim, vamos ver o resto da saga? Bora, deixa eu Vai. só voltar aqui a tela pro. Pode ir falando, Joyce. Tem um comentário relevante na postagem original que é interessante a gente ver. Comentário. Então ela está alegando que sua rampa está fazendo com que o valor da casa dela diminua. A rampa estava alta quando ela comprou a casa. Então, certamente, qualquer diminuição do valor já foi levada em consideração quando ela fez o orçamento e fez uma oferta pela casa que comprou. Se tudo tiver licença e estiver de acordo com o código, você não precisa se preocupar com nada. Ela disse, a rampa já estava construída quando ela comprou. Eu instalei há cerca de 1 ano. Eu acho que ela poderia argumentar que não viu. Mas se ela não viu por tanto tempo, ninguém, para quem ela vendesse, também veria, né? Ai, isso está me deixando tão irritada. Esse foi o comentário, né? Agora a atualização. A menina disse assim, então, coloquei um monte de câmera em volta da minha propriedade e coloquei um sorria, você está na câmera, logo após a minha primeira postagem. Também iluminei um pouco mais a rampa, o que já estava planejado fazer por conta dos eventos do Halloween, né? Para as crianças, né, poderem pedir os doces. Estou animada em dizer que o marido da vizinha veio pessoalmente me pedir desculpas, o que eu capturei na câmera. Ele alegou que sua esposa está estressada com o novo bebê, o que, né, tudo bem. Tá, prometendo não nos incomodar mais. Suspeito que um dos vizinhos com quem conversei leu para ele o bilhete dela, né? Eu acho que ela... Assim, eu estou supondo que ela tirou uma foto e mandou para os vizinhos, né? Aceitei o pedido de desculpas, mas mantenho o número de um advogado por perto e as câmeras estão sempre gravando. Não gosto de ser paranoica, mas melhor prevenir do que remediar. Pronto. Foi bem... Terminou. Estamos... tá aí a Terminou pessoa... melhor do que eu imaginei. A pessoa, como é que se diz? De uma forma ou de outra reconheceu o erro, né? Pelo que eu tô vendo. E acabou resolvendo de uma maneira ou de A outra. gente já sabe que é uma pessoa barraqueira, que o marido está acostumado a lidar com as coisas, né? Pois é. Mas é isso, né, gente? Resolveu-se de uma forma ou de outra. E... Dúvidas? Não. No caso aí dos vizinhos do Leleco, que construíram uma janela e agora os gatos saem e fica bagunçando. Tem alguma coisa que os sogros do Leleco podem fazer? O que é que se pode fazer? Né? Primeiramente, eu entendi que teria-se que ver, né, se a janela está de acordo com o que diz o Código Civil, certo?
o artigo 1301 ele diz que você não pode abrir uma janela ou fazer eirado, terraço, varanda a menos de 1,5 m do terreno do vizinho. Então, a primeira coisa a se verificar é isso aí, certo? Então, se esse terreno, se essa janela, ela tá a menos de 1,5 m, já começa por aí. Já tá errado aí, certo? Agora, estando nos conformes, né? Nós temos o problema dos gatos estarem saindo para fazer, vamos dizer assim, bagunça, né? Que a culpa não é dos gatinhos, é Que dos donos. a culpa Que não é gato dos, não é pra sair, não. a Gato pra ficar culpa não dentro é de casa. dos gatinhos, né? Então, eu sei que não é dos gatinhos, mas de toda forma, se tá sendo problemático, né? Se eles estão, por exemplo, incomodando os vizinhos, existe a possibilidade de fazer uma ação para responsabilizar civilmente, certo? Os donos dos animais pelo o estrago que está sendo feito. Inclusive, pessoal, essa responsabilidade ela é objetiva, certo? Ou seja, basta que os avós, né, do Ambó comprovem que está havendo dano, né? Que esse dano vai ser contabilizado contra os vizinhos, certo? Independentemente de haver ou não dolo ou culpa, certo? A responsabilidade objetiva é isso aí, certo? Então, se a questão da janela não tiver jeito, né? Não der para obrigar a pessoa a fechar a janela, né? Você pode enveredar, Leleco, por os pais, desculpa. Você pode enveredar por essa questão do dano que os animais estão fazendo, né? Quem responde pelo dano são os tutores, de forma objetiva, inclusive, independentemente da percepção de dolo ou de culpa. Tá certo? Dúvidas? Não, Tá claro, Leleco? tá. Jogue pedra lá até quebrar. Tem mais casos, Joyce? Não, são 3. São 3, né? É. Então, galera, Se eu tivesse trazido de chifre, eu acho que teria durado mais. Na próxima eu vou trazer de chifre. pois é. Gente, essa semana foi barra pra mim, tá certo? Porque a gente teve muito prazo lá no escritório e eu tô ainda ajudando a minha mãe na troca de apartamento dela, né? Ela vai se mudar. E eu prometi que eu ia fazer uma aula de direito constitucional ontem e simplesmente não deu. Quando eu terminei de fazer minhas coisas, já era 4h30 da tarde e eu não ia conseguir terminar fazer o material para dar aula 2 horas, 3 horas depois, né? Então eu resolvi cancelar. Hoje a gente fez aí essa fofoca que a gente estava devendo há muito tempo para vocês, certo? E amanhã, quem sabe, a gente entra para jogar um pouquinho de Mass Effect, Ah, exatamente, era o que eu né? ia dizer. Tem que ter live de Mass Effect. Eu Leleco já acho que deve estar. domingo eu vou fazer live de Planner no seu canal. Pronto, se vocês gostaram da live de Planner, né? Joyce está convocada, né? Intimada e solicitada a fazer essa live e conversar um pouquinho com vocês. Beleza? E é Assim, eu isso, digo meus domingo de queridos. manhã, é domingo na hora que eu acordar e tomar meu café. E é isso. Para vocês que estão acompanhando aí nossa live, nosso vídeo pelo YouTube, certo? Deixa o like, né? Compartilha, comenta, né? O que é que você achou desses casos? O que é que você faria, né? Como é que é a sua opinião? Você já passou por algo parecido, certo? A gente sempre responde os comentários, certo? Dá uma olhada também nas nossas playlists, certo? Tem resolução de questão, tem muita coisa bacana. Eu tô editando, né, as playlists, a playlist de aulas de resolução de questão para ficar ela mais enxutinha, certo? Só com os nossos comentários e as respostas às questões, tá certo? Aos poucos a gente vai fazendo. E vamos fazer raid? Vamos, deixa eu ver quem tá. Tem o Válvula e tem o Wolf. O Wolf.
Sim, o Wolf, você não conhece o Wolf, não? Não, conheço não. Não opinarei, pois ela só faz em horário que eu não posso. Ô, Sara, você me diga o horário que você chega da igreja, que aí eu boto no horário que você chegar da igreja, só pra você Vai para a participar. igreja de tarde. Que absurdo. Que falta do que fazer. Não, Vai estudar, menino. eu não vou falar minha opinião sobre a igreja não, senão vão pensar que é intolerância religiosa. E eu não quero que vocês pensem que é intolerância religiosa só porque é intolerância religiosa, mas eu não quero que vocês pensem. Mas enfim, É, eu não é, preciso disfarçar para mim. Sara já sabe. vamos dar uma variadazinha, né? Vamos fazer pro Wolf. Joyce, coloca aí o arroba dele aqui, só pra eu copiar pra fazer o. Vai ser no domingo, Sara. Joyce vai dormir até às 12. A Osh vai dormir até às 18. Oh, Eu não durmo até as 2, você sabe. bota aí o arroba dele só pra gente. Espera aí que eu tô digitando. Acho que é assim. Certo. Eu acho que eu não sigo. Mas beleza, vamos fazer raid pra ele. Galera, foi bom estar com vocês. Espero que vocês continuem acompanhando aí nosso conteúdo. Tá certo? E até amanhã, se Deus quiser. Estaremos lá. Valeu! Tchau, tchau! Tchau. Ah, agora foi. No chat. Elaiá. Thank